Glória a Deus. Nós vamos hoje dar seguimento aqui ao nossa pequena série de Natal, os Cânticos de Natal. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Mas antes gostaria de propor uma breve reflexão a título de introdução com os irmãos. Irmãos, o Natal é uma época de muita alegria, né? É um tempo que o ambiente do Natal é um ambiente alegre, um ambiente que comunica um clima de celebração, e até mesmo as pessoas que são mais desligadas da fé, de algum tipo de religiosidade, nesse período acabam se tornando mais sensíveis, mais dispostas a perdoar, quem sabe, ou a se aproximar, né, daquele ente querido com quem estava de mal há muito tempo. E, enfim, esse clima de Natal é um clima muito alegre, né? Mas a verdade é que ao longo do ano, o que nós temos percebido é que o nosso mundo se tornou um mundo triste. A tristeza existe por toda parte onde a gente olha, né, no rosto das pessoas. Nós, normalmente, somos um povo alegre, um povo muito brincalhão, às vezes até demais. Não levamos muito a sério as coisas, somos um povo irreverente. Mas até essa característica do brasileiro tem sido mudada diante do que nós temos vivido nesses últimos anos, especialmente nesse último ano. E a verdade é que nos faltam boas notícias, notícias que tragam alegria para nós, que tragam esperança. Eu me lembro de tempos muito antigos, quando nós nos sentávamos na casa da minha tia para assistir o jornal, né, porque naquela época só a minha tia tinha televisão e o meu avô. Então nós nos sentávamos para ouvir, e quando o jornal terminava, nós nos sentíamos como quem estava muito bem informado sobre todos os últimos acontecimentos. Então estávamos prontos para enfrentar a vida e lidar com os problemas, com os desafios. Mas, irmãos, esse tempo, se é que ele realmente existiu, já passou. E acho que ele não volta mais. Porque hoje, quando nós nos tentamos para assistir um jornal, noticiário, o que a gente menos recebe é informação precisa, boa informação. O que menos nós ouvimos é a verdade, porque a sociedade se transformou hoje num grande campo, né, de batalha, e a arma é a palavra, a arma é a informação ou a desinformação. Então, nós vivemos hoje carentes de boas notícias, e infelizmente muitas pessoas acabam se deixando levar por essa situação, e os seus corações se tornam excessivamente apreensivos, angustiados, e muitas vezes as suas almas se tornam almas tristes, abatidas, né? Agora, o que devemos fazer diante de todo esse cenário? Bom, só nos resta uma coisa, irmãos. Nós precisamos olhar para aqueles que têm boas notícias para nós, que trazem notícias que vão alegrar o nosso coração, que vão nos encher de esperança, de boa expectativa e também de confiança. Estamos falando dos evangelhos, da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é a única que traz boas notícias para nós. E são verdadeiras, porque foram proferidas por um Deus que não pode mentir. Um Deus cuja palavra se cumpre cabalmente e nunca cai por terra, sem cumprir todo o seu propósito para o qual Ele a designou. Então, boas notícias, é isso que você quer? Leia sua Bíblia. Busque na palavra do Senhor, porque você terá boas notícias. Nesse sentido é interessante o Salmo 112,
porque ele fala sobre isso. Ele diz que o homem que está em Cristo, o homem que está em Deus, perdão, que confia no Senhor, ele é bem-aventurado e ele não teme as más notícias, mas o seu coração bem firmado no Senhor, ao invés de temer, confia, descansa, se alegra. E é isso que nós devemos fazer, buscar no Senhor e na sua palavra as boas notícias que ela tem para nós. É sobre isso que vamos falar hoje, porque o nosso texto ele está dentro de um contexto histórico que também era um contexto de muita tristeza, né? Havia, naquele contexto cultural e histórico, uma situação de opressão. Israel vivia sob o domínio de um governo estrangeiro e não havia liberdade para o povo no sentido de ser, né, judeu, de ser israelita, na sua plenitude, na plenitude do que a palavra poderia significar, porque havia restrições, havia uma regra de conduta estabelecida pelo governo ocupante, pelo governo que estava determinando as ações e as reações ali do povo de Israel. Então, era um cenário triste, muito triste. E é nesse cenário que surge a notícia do nascimento de Jesus. E essa é uma notícia extraordinária. Foi para aquele tempo, tem sido ao longo dos anos, é hoje e será amanhã. Porque essa é a melhor notícia de todas. Esse foi o melhor acontecimento e o maior acontecimento de todos, né? Eu, há muitos anos, ouvi dizer que no lançamento de um dos Apolos, né, que, se eu não me engano, foi o primeiro foguete que foi lançado com sucesso lá no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Havia também na tribuna, junto com o presidente, que eu não me lembro qual era, Billy Graham. Todo mundo conhece Billy Graham. E então disse que o presidente, na sua palavra de abertura, né, disse que aquele era o acontecimento mais importante da história da humanidade. E então, né, o que é dito é que Billy Graham depois chegou para ele ali, secretamente, e disse: senhor presidente, o maior acontecimento de todos os tempos na história da humanidade foi o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o maior acontecimento de todos os tempos. E, de fato, irmãos, é assim que tem sido para nós. Nós que cremos e esperamos na misericórdia do Senhor, nós olhamos para esse anúncio todos os anos e, às vezes, durante o ano, e cada vez que nós lemos estas palavras, elas trazem grande alegria e esperança para os nossos corações. E é isso que nós esperamos também que aconteça hoje, que mais uma vez esta palavra traga esperança e alegria para os nossos corações. Amém? Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 8 do capítulo 2 até o verso 20, e depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos orar e vamos caminhar pelo texto e aprender com ele aquilo que ele tem a nos ensinar. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer.
Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua misericórdia, o teu amor, o teu cuidado sobre nós. Ó Deus, que nos permite mais uma vez estar agora diante de ti para receber a tua palavra. Senhor, prepara a terra do nosso coração, que ela seja, ó Deus, trabalhada por ti, que ela seja fertilizada pela unção do teu Espírito Santo, ó Deus, de tal maneira que nós recebamos a boa semente nesta manhã e esta semente possa encontrar lugar no fundo da nossa alma e ali produzir os frutos de arrependimento, ó Deus, que tanto precisamos para nos levar para mais perto de ti a cada dia, de tal maneira que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa expectativa, Senhor, não esteja no tempo, na vida dos homens, nas instituições, mas somente em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele único homem que veio ao mundo para mudar a nossa vida para melhor. Nós te agradecemos e entregamos aos teus cuidados agora as nossas mentes e corações. Fala conosco, Senhor, pois precisamos ouvir a tua voz. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Só criando aqui, trazendo o ambiente do nosso texto, o capítulo 2 começa descrevendo o nascimento de Jesus. A narrativa de Lucas é relativamente breve em relação a isso, mas ele gastou muito tempo para falar sobre os acontecimentos preliminares, aquilo que deveria anunciar o nascimento de Jesus. E nessas palavras nós vamos encontrar grande significado que vão nos ajudar a entender o nosso texto dessa manhã. Nós vemos aqui no capítulo 1 que Lucas tem a intenção de expor um relato fiel daquilo que havia acontecido, mesmo tendo consciência que outros evangelistas já haviam feito isso, já haviam exposto o que Jesus fez e disse no seu tempo de ministério neste mundo. E então, de imediato, Lucas passa para a narrativa do anúncio do nascimento de João Batista, e aqui nós vemos todo um contexto de muita espiritualidade, de muita devoção, como nós falamos há 2 domingos atrás, e esse texto carregado da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, ele vai sendo desenvolvido, e depois, logo depois dessa narrativa que anuncia o nascimento de João, é também anunciado o nascimento de Jesus. Gabriel é enviado à terra onde Maria vivia, em Nazaré, e conta a ela também a boa notícia de que ela seria a mãe do Salvador. E nós vamos voltar a esse texto daqui a pouco. No desenrolar do Evangelho, nós vemos então a visita de Maria a Isabel, e elas se alegram ali na presença de Deus. Isabel reconhece que Maria será a mãe do Salvador, e João, mesmo ainda com poucos meses de existência no ventre materno, já deu ali um salto, e o texto diz que foi um salto de alegria no ventre da sua mãe. Então, nós vemos que toda essa atmosfera está carregada de significado e sentido, muito mais profundo do que às vezes a gente pode perceber. Então, nós temos o cântico de Maria, e em seguida vemos o nascimento de João Batista, E aí nós já falamos sobre isso há 2 domingos passados, usando aqui o cântico de Simeão, o cântico de Zacarias, como o nosso referencial. E assim, agora, Lucas está seguindo aqui a mesma ordem,
né? Ele anuncia o nascimento de João, depois anuncia o nascimento de Jesus. Agora, ele dá a notícia do nascimento de João e, em seguida, ele vai dar a notícia do nascimento de Jesus. E verso 1 do capítulo 2 diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Existe uma série de controvérsias em relação aos intérpretes, né, bíblicos renomados em relação a essa narrativa de Lucas, sobre personagens e datas e tudo mais, mas isso não vem ao caso para nós, deixamos isso para os teólogos acadêmicos, porque o nosso interesse aqui é buscar o que Deus quer falar conosco nesta manhã, mas somente a título de informação, né, para trazer segurança para nós. Houve um grande historiador, moderno, né, mas que era versado em história antiga e tinha muito conhecimento, é um dos mais respeitados historiadores e pesquisadores que o mundo, né, já teve notícias, e ele era um ateu, e ele determinou no seu coração que ele ia provar que o livro de Atos dos Apóstolos era uma farsa e que ele não tinha nenhum sustento histórico, não tinha nenhum amparo, nenhum fundamento histórico confiável. E ele empreendeu essa tarefa durante muito tempo, né? E depois de ter examinado minuciosamente todo o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, a conclusão que esse homem chegou foi que o livro de Atos tem uma precisão histórica extraordinária. Que Lucas foi um historiador muito minucioso, preciso, e que o seu trabalho é digno de nota. Resultado foi que esse ateu, ele se converteu ao Evangelho, e desde então ele passou a escrever livros que falam sobre a autenticidade e a historicidade do texto bíblico. O nome dele é William Ramsay. Se você quiser, depois você pode procurar nos livros dele na internet, você vai achar muitos deles, né? Então, por isso nós olhamos para o texto bíblico também por esta faceta da confiabilidade que ele transmite para nós. Mas nós não precisamos do historiador para confiar na Bíblia. Nós confiamos nela porque nós cremos em Deus. E porque nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada, inerrante e infalível, né? Mas, quando nós temos esse suporte da arqueologia, né, dos cientistas, daqueles que se dão ao estudo mais aprofundado desses detalhes, isso nos ajuda também, nos fortalece na nossa confiança no texto bíblico, naquilo que ele nos diz, né? Bom, tendo dito isso, nós vamos voltar aqui ao nosso texto agora. Já temos o contexto, já sabemos que o grande evento aqui narrado é o nascimento de Jesus. Então, naquela mesma região, na mesma região onde Jesus nasceu, ali no entorno, né, da cidade de Belém, não sabemos qual era a distância, mas viviam nos campos os pastores que guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Então, é muito interessante ver que esses homens estavam ali vivendo algo trivial, exercendo o seu ofício, cuidando dos rebanhos. E nós vamos assumir aqui que fosse um rebanho de ovelhas, embora o texto não deixe claro, né, que tipo de rebanho era, mas nós vamos assumir que era um rebanho de ovelhas, porque a região ali era uma região de criação de ovelhas. Então, o seu trabalho era proteger os rebanhos
especialmente durante as vigílias da noite, quando aumentava o risco de predadores atacarem o rebanho ou até mesmo ladrões de ovelhas atacarem durante a noite. Então, a noite se dividia em 4 vigílias, e é provável que esse grupo de pastores se revezasse na vigilância, enquanto um grupo dormia, o outro fazia a vigilância. Então, imagine essa cena, uma cena pastoril, um campo à noite, onde o silêncio só era quebrado, eventualmente, pelo balido ocasional de uma ovelha, e tudo parecia encaminhar para que fosse apenas mais uma noite comum de trabalho, como todas as demais. E foi então que, de repente, algo inesperado aconteceu. O anjo do Senhor desceu sobre o lugar onde os pastores estavam. E é interessante, irmãos, essa maneira que Deus tem de agir, Se você depois quiser ler o livro de Juízes, no capítulo 6, você vai encontrar ali uma narrativa semelhante. Gideão estava no campo, na eira, malhando ali um pouco de trigo, escondido dos midianitas que atacavam como formigas, e ele estava tentando ali separar um pouquinho de trigo para guardar, para comer, para ter o que comer com a sua família, e naquele momento o anjo do Senhor visita Gideão. É interessante que nós, especialmente nós pentecostais, nós gostamos de criar um cenário apropriado para Deus nos visitar, não é verdade? A gente tem, hoje é quarta-feira do poder do Espírito Santo, como se a gente pudesse marcar hora e dia para o Espírito Santo agir, Se o Espírito resolve vir na terça, a gente fala, não, Espírito Santo, o teu dia é quarta-feira, vamos obedecer a escala. Mas Deus, meus irmãos, Ele não se prende às nossas escalas, nem às nossas agendas. Ele se mostra, se revela, Ele nos visita nos momentos mais inesperados das nossas vidas. É por isso que nós não devemos nos abater ao ponto de murmurar contra Deus, nem nos tempos de grande aflição que nós vivemos. Sabe por quê? Porque, invariavelmente, é justo nesses tempos que Deus nos visita de uma maneira mais intensa, mais perceptível. Porque nós estamos quebrantados, nós estamos humilhados, nós deixamos a nossa vaidade, a arrogância do nosso coração de lado e nos humilhamos perante Deus. Então, nesses momentos, Ele tem uma forma especial de lidar conosco. E foi assim também que aconteceu na vida daqueles pastores. Um dia trivial, uma noite comum, como todas as outras, nada de especial, não tinha canhão de luz, não tinha painel de LED, não tinha nada, só tinha ali um grupo de pastores fazendo o seu trabalho. A glória do Senhor os envolveu com um brilho tão imenso, tão intenso, que todos eles foram tomados de pânico e de grande temor naquele contexto. A cena faz lembrar também a visita que o Senhor fez a Moisés lá na sarça ardente. O que Moisés estava fazendo? Coisas do cotidiano. Ele estava cuidando dos rebanhos do seu sogro, e foi ali que o Senhor o visitou. Devemos pensar sobre isso, irmãos. É por isso que a nossa mente deve estar ligada em Deus o tempo todo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo. O que significa orar sem cessar? Significa não fazer outra coisa, senão dobrar os meus joelhos e orar? Não, significa ter o espírito voltado para Deus todo o tempo. Porque a oração, o que é a oração, senão o momento em que nós voltamos a nossa alma para Deus? Então, orar em todo o tempo significa estar com o nosso coração voltado para Deus em qualquer momento do nosso dia. Seja no tempo em que nós dobramos os joelhos para orar, seja no tempo em que nós estamos fazendo a nossa tarefa do dia a dia, assim como esses pastores estavam fazendo, lavando uma louça, lavando o carro, cuidando do cachorro, enfim, no trabalho, no dia a dia, na ocupação, na empresa, na repartição, na loja, seja onde for que eu trabalhe, seja o que for que eu estiver fazendo, eu preciso estar com o meu coração voltado para Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso nem sempre me acontece,
porque assim como os irmãos também luto para manter a minha mente focada no Senhor. Mas eventualmente acontece. E às vezes estou lá na oficina fazendo o meu trabalho, às vezes estou beneficiando uma madeira e eu falo com Deus: Senhor, faz isso também na minha vida. Transforma também o meu coração, que é tão bruto muitas vezes, tão imperfeito, tão cheio de farpas e enfim, lascas para todo lado. Transforma esse coração, molda esse coração à tua imagem e semelhança, para que ele possa viver de acordo com o teu agrado. Eventualmente acontece isso, não é sempre. Mas quando acontece, eu me alegro de ter me lembrado de trazer o Senhor para as minhas tarefas cotidianas, porque é isso que nós devemos fazer, irmãos. Se nós procurarmos voltar o nosso coração mais e mais para Deus, o Senhor também pode nos visitar nos momentos mais inesperados do nosso dia. E não há nada mais maravilhoso, não há visita que nos alegre mais do que a visitação de Deus. Então, mais uma vez, Lucas mostra uma das características mais marcantes do seu evangelho, que é o caráter inclusivo do plano salvífico de Deus. E nesse caso, ele envia um ser celestial, portando a sua glória, glória de Deus e não do anjo. Veja bem, o texto diz claramente aí, diz versículo 9, e o anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. A glória é de Deus, a glória não é do anjo. E ele vem para anunciar em primeira mão o nascimento do Salvador. Então, para quem ele foi enviado? Para o rei de Israel? Para o governador romano? Para alguma família rica da elite de Jerusalém? Para a classe sacerdotal? Para quem ele foi enviado? Para um bando de pastores que nem nome tem no texto. E a classe de pastores era menosprezada pela sociedade dos seus dias. A natureza da sua função impedia que eles observassem as leis de pureza, as leis cerimoniais que as autoridades religiosas estabeleceram, e isso tinha grande importância como testemunho da alma piedosa dentro do judaísmo rabínico daqueles dias. Então, eles não podiam ter essa oportunidade de expressar uma religiosidade, não é, correta, que seguia todas as regras estabelecidas pelas autoridades, porque a sua profissão os impedia. Eles também tinham a má fama de se apropriarem dos bens alheios, sabe? Você sabe o que é isso, né? Se apropriar dos bens alheios é quase um eufemismo, né, para dizer que eles tinham o hábito de tirar o que era dos outros. Eles tinham essa fama. Não sei se tinham o hábito, mas tinham essa fama. Eram proibidos de testemunhar em favor de qualquer pessoa no tribunal, porque eles não tinham credibilidade. E por isso, irmãos, é muito significativo que Deus tenha escolhido estes homens para serem os primeiros a tomar conhecimento do nascimento de Jesus. É o típico caso de eleição incondicional. É assim que Deus concede a salvação, por sua livre escolha, por sua escolha soberana, independentemente da condição do escolhido. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós somos salvos não é porque merecemos, mas é porque Deus é gracioso, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos escolheu, né, por sua misericórdia, por sua bondade, por sua graça. Não merecemos nada. Do ponto de vista humano, haveria tantos outros homens e mulheres piedosos, cuja vida de dedicação a Deus os qualificaria a receber esse privilégio, mas Deus escolheu dá-lo aos pastores, simples assim. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre Simeão e Ana, duas pessoas de profunda piedade. Se eu fosse Deus, eu teria mandado o anjo dizer para essas pessoas, em primeira mão, que Jesus nasceu. Mas que bom que eu não sou Deus, graças a Ele por isso. Porque Ele é perfeito em todos os seus caminhos, em todas as coisas que faz. E é provável que essa tenha sido uma das razões
porque os pastores se encheram de temor, porque eles não estavam acostumados a serem aceitos, eles não estavam acostumados a serem honrados, a receber nenhuma distinção, nenhum privilégio, e quando, eles viviam essa vida sempre tratados como pessoas indignas da presença do próprio Deus, agora aquele anjo aparece diante deles, rodeado da glória de Deus. Então, o que eles imaginaram, irmãos? Nós estamos perdidos, o Senhor mandou um anjo para nos executar. Porque nós não valemos nada, não somos considerados. E se o anjo do Senhor apareceu, isso quer dizer juízo. Mas veja como o anjo vai acalmá-los, verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É como se o anjo dissesse: não tenham medo, porque eu não vim para ser má notícia, mas eu vim para trazer boa notícia. E a palavra usada no texto aqui, no texto grego, que é traduzido como boa nova, é conhecida de todos nós, evangelho, que quer dizer boa nova ou boa notícia. Isso é o que o evangelho é, boa nova, boa notícia. E do ponto de vista do anjo, portador da boa nova, essa notícia deveria comunicar grande alegria aos que a ouvissem. É certo que o ser angelical tinha consciência do significado do nascimento de Jesus para toda a humanidade decaída, separada de Deus e condenada à perdição. Não é como já havia sido anunciado por Gabriel, esse Jesus viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, se você voltar um pouquinho aí no capítulo 1, versículo 31, você vai ver aí no anúncio do Gabriel, ele dizendo: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. No texto paralelo de Mateus, capítulo 1, versículo 21, Mateus completa dizendo: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nascimento de Jesus é o primeiro passo de um plano que culminará na sua morte, na sua ressurreição e ascensão, processo pelo qual a salvação do pecador é consumada. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, essa não é apenas uma boa notícia, mas a melhor notícia que poderia ser dada ao mundo caído. Um menino nos nasceu. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. As versões antigas traziam assim: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Ou seja, o anjo está dizendo aos pastores: o menino nasceu para vocês, como uma dádiva, um presente divino. Então, essa não é uma notícia para se guardar, ela deve ser distribuída, compartilhada com todo o povo de Israel, e depois a circunvizinhança, e depois até os confins da terra. Essa notícia é maravilhosa. Mas o que o anjo diz a respeito desse menino que nasceu? Bem, o anjo diz muitas coisas. Ele descreve Jesus como Salvador, como Cristo e Senhor, versículo 11 do nosso texto aí. Volte aí comigo para o nosso texto, para a gente ir acompanhando, e deixe lá o capítulo 1, no anúncio de Gabriel, marcado aí com a sua mão. Diz o verso 11, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O que esses títulos significam? Bom, vamos ver cada um deles. Primeiro, Salvador. Como já vimos, o nome de Jesus significa salvação. Mais precisamente, Javé é salvação. Esse título, Salvador, é aplicado a Jesus apenas no Evangelho de Lucas e uma vez no quarto Evangelho, o Evangelho de João. Mas em que medida Jesus é o Salvador? Bom, como foi visto, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, desde o anúncio de Gabriel, o que fica bem claro é que a salvação que Jesus traz, irmãos, é de cunho espiritual. Diferente da maneira como a salvação havia sido compreendida desde o passado como algo objetivo, né? Vamos até o Salmo 3, para a gente ter uma ideia. O que significa salvação para
os fiéis do Antigo Testamento. Veja, capítulo 3 dos Salmos, versículo 1, diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então depois, lá no verso 7, ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Salmo bem violento, né? Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Então veja, o que vemos aqui é que a salvação esperada da parte de Deus, ela vai se mostrar de modo muito diferente. Seria a destruição física, literal, dos inimigos de Israel. E era assim que os líderes religiosos esperavam que o Messias viesse, para trazer esse tipo de salvação. Não é? Agora, veja que o que nós vemos aqui no Evangelho de Lucas é algo totalmente novo. Aquilo que esteve oculto desde o passado distante, que o Messias viria para instituir um reino espiritual e dar vitória ao seu povo, derrotando o grande inimigo de Israel. Qual é? O pecado. Foi o pecado que levou Israel para a Síria em 722. Foi o pecado que levou Judá para a Babilônia. Ou seja, é sempre o pecado o grande inimigo de Israel. Então, isso nos leva ao segundo título dado pelo anjo, que é Cristo. E esse é o termo grego, que é equivalente para o termo hebraico Messias. Então, Cristo e Messias significam a mesma coisa, o ungido. Em nossa jornada pelo Evangelho de Mateus, nós vimos, no quadro formado desde o início até o final, como esse título Messias está ligado a Davi. De novo, se voltarmos às palavras de Gabriel dirigidas a Maria, nós veremos como elas vão antecipar aqui o que o anjo está dizendo agora para os pastores. Voltemos lá, capítulo 1, versículos 30 a 33. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É interessante aqui, tem várias coisas que chamam a nossa atenção, não é? A primeira é que o texto faz alusão às duas naturezas de Cristo. Ele é, ao mesmo tempo, filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo, e filho de Davi. Você observou? Diz aqui o verso 32, né, que ele será chamado filho do Altíssimo, e que o Altíssimo dará a ele o reino de Davi, seu pai. Ou seja, Jesus é filho de Deus e filho de Davi ao mesmo tempo. E você diz: como entender isso? Eu digo para você, não podemos entender, não na sua plenitude. Teólogos se debruçaram sobre essa verdade das duas naturezas de Jesus, e tudo que conseguiram fazer foi comprovar que, de fato, Jesus veio a este mundo e viveu aqui com duas naturezas, uma divina e uma humana. Mas eles não conseguiram explicar como isso pôde acontecer. É um mistério, irmãos. É isso que nós chamamos de dogma. São as verdades bíblicas e cristãs que nós cremos, mas não sabemos explicar completamente. Assim como a Trindade, assim como outras coisas que para nós permanecem ocultas. A segunda coisa que me chama a atenção é que Deus dará a esse menino o trono de Davi e ele reinará de modo infindável sobre as 12 tribos de Israel, sobre a casa de Jacó. Isso significa sobre todo o povo escolhido. E há duas características centrais feitas à promessa de Davi que estão presentes aqui no anúncio de Gabriel.
A primeira é que Deus iria entregar a Jesus o trono como legítimo herdeiro de Davi, o trono dinástico prometido àquele rei no passado. E segundo, que esse reinado de Jesus não teria fim. Depois você pode consultar 2 Samuel 7. Eu acho que você já conhece esse texto, 2 Samuel 7, até de cor, porque a gente sempre cita ele aqui, não é? Então é sobre isso que o anjo está falando quando chama o menino que nasceu em Belém de Cristo. Ele é o Messias, o ungido. Ele não é um ungido, mas o ungido, aquele que deveria vir para salvar o povo de Deus dos seus pecados. Terceiro, ele também tem o título de Senhor. E esse título está diretamente relacionado a Deus Pai. No Antigo Testamento, Deus é frequentemente chamado de Senhor, como uma tradução do nome impronunciável revelado a Moisés no deserto, e que nós usamos como Javé, mas na verdade o nome seria impronunciável. E no anúncio de Gabriel, ele diz que o menino seria grande também, versículo 32 do capítulo 1 que nós lemos, um outro termo usado para se referir apenas a Deus no Antigo Testamento. Ou seja, esse menino seria grande, ele seria filho do Altíssimo, ele seria Deus, Deus Filho. É isso que está sendo anunciado aqui. E é claro, irmãos, que os pastores não estavam em condições de compreender essas coisas em sua abrangência, porque eles não tinham o benefício que nós temos de tantos anos, de tantos séculos de estudos e dedicação, e livros escritos, e produção teológica doutrinária, para que nós pudéssemos compreender minimamente essa verdade. Então, observe que o esqueleto de todo o Evangelho está exibido aqui, nesses 2 capítulos iniciais de Lucas apenas. Tudo aquilo que Jesus disse, fez, prometeu, está relacionado ao que os anjos estão anunciando a Zacarias, a Maria e agora também aos pastores. Louvado seja Deus. Por isso o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque, irmãos, não há maior felicidade do que meditar na palavra de Deus. Ela fala conosco. Ela tira o nosso coração da escuridão. Ela tira a nossa alma das trevas e nos leva para o reino de luz, o reino de Cristo, que ele veio inaugurar neste mundo. Por fim, o anjo aponta um sinal aos pastores, versículo 12, ele diz, e isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Bom, a ideia aqui é que os pastores não confundissem Jesus com nenhum outro menino. É certo que naqueles dias muitas grávidas estavam para dar à luz. Além disso, a cidade estava cheia de forasteiros que vieram a Belém para se alistar no recenseamento, e é provável que tenham vindo também outras grávidas na mesma situação que Maria. Sendo assim, é também certo que tenham nascido outras crianças naquela noite ou naquele dia. E todos eles eram envolvidos em faixas que os aqueciam e transmitiam segurança e aconchego, porque isso era normal, fazia parte da cultura, principalmente nos bebês nascidos em lares pobres. Mas o que só aconteceu com Jesus foi ser deitado numa manjedoura. Então esse era o sinal, olha, ele é o único bebê que vai estar numa manjedoura, que vocês vão encontrar. E esse era o sinal dado pelos anjos. Então, nós chegamos aqui à parte do texto que justifica o título da nossa série, e depois nós vamos ver a continuidade dessa relação dos pastores com os anjos. Então, versículo 13, diz aí que, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Essa parte é o que justifica o título da nossa série Cânticos de Natal. E eu pretendo gastar um pouquinho de tempo aqui para falar a respeito desse cântico, mas depois a gente vai seguir
com a nossa narrativa até o verso 20. Então, aqui existe um outro elemento surpresa. Quando o anjo termina de dar o anúncio, né, o que se espera é que ele suba aos céus e a experiência angelical dos pastores termine, porque ele já havia entregado a mensagem. Mas o que acontece não é isso, pelo contrário, agora não apenas um, mas um exército de anjos aparece. De acordo com o texto, uma multidão, e se põe a louvar a Deus. Você já tentou se imaginar numa situação dessa? Eu acho que eu morreria, irmãos, fulminado pela glória e a presença dos anjos. Quando nós morávamos em São Paulo, alguém, não sei quem foi, nos trouxe uma fita cassete. Eu sei que alguns aqui nem sabem o que é fita cassete, mas para quem já é jovem há mais tempo como eu, sabe do que eu estou falando, né? E essa fita trazia uma gravação que era o testemunho de um grupo de irmãos que foi orar no monte, e eles costumavam levar o gravador para o monte para poder gravar o culto que eles ofereciam lá ao Senhor, e durante o tempo que eles estavam cantando, podia-se ouvir no fundo um coral extraordinário, com uma afinação perfeita, e instrumentos acompanhando o coral, como se fosse uma orquestra, e eles estavam no monte, e eles deduziram que naquela noite eles receberam a visitação de um coral de anjos. Irmãos, nós somos pentecostais, nós cremos nas manifestações sobrenaturais de Deus na história. Isso para nós não é historinha, isso aqui para nós é real, é verdade. Nós cremos. E o dia que nós deixarmos de crer nessas coisas, nós podemos concluir que não somos mais pentecostais. Somos cessacionistas. Para nós, a manifestação espiritual cessou lá no primeiro século, não tem mais cura, não tem mais nada. Então, o dia que isso acontecer, não posso mais me descrever como pentecostal. E, na minha avaliação, não posso mais dizer que eu creio na Bíblia na sua integralidade, porque separei uma parte que eu não creio. E foi justamente isso que os estudiosos, sábios deste século fizeram, desde o iluminismo lá no século XVII. Né? E o evangelho da teologia liberal tirou tudo que era sobrenatural da Bíblia e transformou Jesus em apenas um mestre de moral e bons costumes. E é desde então que a sociedade tem caído nesse fosso de incredulidade, de desgraça, né, de perdição que nós vemos hoje em dia. Porque se você tira Deus do processo, não sobra mais nada que vale a pena, irmãos. Deus tem que estar no centro de tudo. E é por isso que a narrativa bíblica sempre mostra quem é que está no controle de todas as coisas. É Deus. É Ele sempre que está no controle de tudo. E então, esse coral de anjos, eu fico imaginando que cena extraordinária, mas Deus é tão sábio que Ele mandou um anjo primeiro para poder acostumar os pastores, porque se Ele manda o coral todo de uma vez, da primeira vez, eles tinham sido fulminados ali naquele lugar. Mas Deus mandou um para eles se acostumarem, e depois, quando veio o coral, eles já estavam meio que anestesiados, né? E essa experiência deve ter sido uma experiência maravilhosa. Mas, meus irmãos, melhor do que o coral de anjos, e melhor do que estar na presença de anjos, é estar na presença de Deus. É saber que é Deus que está movendo todas as coisas. E essa letra é maravilhosa porque ela diz pouca coisa, mas diz muito nessa pouca coisa. Ela diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Precisamos refletir sobre essa letra. Ela destaca dois níveis sobre os quais a encarnação de Cristo e a obra decorrente da encarnação trazem implicações: os céus e a terra. Primeiro ele fala, glória a Deus nas maiores alturas, ou seja, nos céus.
o cântico do exército de anjos vai descortinar aqui o que deve ser a rotina dos seres celestiais, ou seja, a adoração a Deus pelas suas perfeições, pelos seus atributos e pelos seus propósitos perfeitos e eternos. A voz do grande coro celestial se ergue dia e noite, exaltando a obra redentora de Cristo no mundo. Louvado seja Deus. Veja comigo em Apocalipse, capítulo 5. É um cântico maravilhoso que nós temos no livro do Apocalipse. Nós vamos ver aí uma visão de João, que via na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. E então ele pergunta, quem é digno de abrir, de quebrar os selos e abrir o livro? Então não se achou nem no céu e nem na terra ninguém que pudesse abrir. Então João começa a chorar, e um dos anciãos diz, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E então, no meio de todo esse contexto, surge um coral, no verso 9, e cantavam um cântico novo, dizendo, leia comigo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus é o assunto principal no céu. Na glória celestial não se fala de outra coisa, a não ser da obra de Cristo, né? E depois, esse coral vai ser engrossado por vozes de milhões e milhões e milhares de milhares, que dizem no verso 12, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E depois, junta-se ainda a esse grupo que já era enorme, toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles existe, ainda vão dizer, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Louvado seja Deus. Então veja o que está acontecendo aqui, meus irmãos. A terra e o céu se juntam para glorificar o nome do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Eu fico até arrepiado quando eu falo dessas coisas, porque eu fico imaginando essa cena e pensando, meu Deus, que privilégio maravilhoso para João. Sim, ficar exilado na ilha de Patmos foi para ele um grande sofrimento. Mas, meus irmãos, não podia se comparar com o que Deus mostrou para ele. Eu acho que ele deve ter ficado muito satisfeito com o governo romano de tê-lo mandado para a ilha de Patmos. Muito agradecido, porque se ele não estivesse lá, não teria visto o que viu, não teria ouvido o que ouviu, não teria podido se alegrar com toda a revelação que recebeu de Deus. Pedro vai falar sobre o interesse dos seres angelicais em observar as coisas que são anunciadas pelas boas novas. Você pode conferir depois 1 Pedro 1, versículo 12, onde ele fala que sobre esta grande obra de Cristo, que os profetas anunciaram, até os anjos quiseram investigar. Ou seja, a encarnação de Cristo seguida da sua obra não é grande notícia apenas para nós, mas também para todas as hostes angelicais. Então, glória a Deus nas maiores alturas. Mas também paz na terra aos homens. O nosso texto diz, a quem Ele quer bem. Essa segunda parte aqui é cercada de controvérsia também quanto à melhor tradução e significado. De acordo com o contexto e com a palavra usada no texto grego, eudoquias, a melhor tradução seria paz na terra aos homens sobre quem repousa o seu favor, o favor de Deus. Ou seja, a ênfase da passagem concorda com a ênfase do texto como um todo, que traz a encarnação de Cristo como um ato de pura graça de Deus.
É uma dádiva aos homens, e por meio dela, Deus promove a paz entre si mesmo e os homens escravizados pelo pecado. Então, tudo está pressuposto aqui, irmãos. A vida perfeita e obediência do Filho de Deus, a sua entrega voluntária para nos substituir na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo está contido aqui nas palavras do anjo. Então, o cântico descreve quase que um passado profético, né, que é quando o texto fala de algo como se já tivesse acontecido, mas que ainda vai ter lugar no tempo futuro. E nesse sentido, em termos estritos, os homens sobre os quais repousa o favor de Deus são aqueles aos quais Ele escolhe para a salvação. E dentre estes, nós que estamos aqui, também nos encontramos. Desde quando fomos aproximados ao Pai pela obra do Filho pacificador. Não é? Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a graça, a obra de Cristo, nós temos paz com Deus. Antes éramos seus inimigos, agora somos seus filhos, porque em Cristo Jesus nós fomos aproximados dele. Essa é a implicação terrena, visível, da encarnação de Cristo e a obra decorrente da encarnação. É esse o elemento mais claro que nós podemos ver, né, com os olhos físicos, a transformação que Deus opera na vida das pessoas. Então, seguimos aí com os versos 15 a 20, e aqui nós vamos já caminhando para concluir. O que acontece quando os anjos vão embora? Bem, a experiência com o relato dos seres celestiais teve 3 efeitos nas vidas dos pastores. O primeiro efeito é que eles creram no Senhor e foram ver os acontecimentos que os anjos descreveram. Versículos 15 e 16. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Como os anjos disseram que eles iriam encontrar. Para nós parece bem óbvio, né, o fato de que eles devessem ir logo ver Jesus. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso, irmãos. Para nós conseguirmos ver alguma virtude nessa atitude crédula imediata deles, nós devemos levar em conta algumas coisas. A primeira delas é que eles não ficaram presos ao fascínio da aparição dos anjos. Meus irmãos, eles acabaram de ver agora um coral de anjos imenso, cantando louvores a Deus. Eu acho que se fosse com a gente, nós iríamos ficar ali naquele lugar, agarrados no coral de anjos, pedindo a Deus para aquele momento nunca terminar. Porque nós somos muito chegados a uma manifestação sobrenatural. Nós gostamos de viver o sobrenatural com Deus. É maravilhoso quando o Senhor nos visita dessa maneira. Mas pensemos um pouco, irmãos. É até difícil para nós compreendermos isso. Uma experiência dessa magnitude, tão grandiosa, tão arrebatadora, algo que qualquer um de nós ficaria ruminando por vários dias. Nós iríamos, sei lá o que a gente ia fazer. Bobear, a gente ia fazer ali um altar, uma tenda. Vamos ficar aqui todos nós com esse coral de anjos, coisa maravilhosa, não é? Mas não é isso que eles fazem. Eles deixam o coral de anjos. E eles vão fazer aquilo que eles julgavam que era mais importante, maior e mais grandioso do que os anjos, que era a notícia que eles trouxeram. Era o fato que eles narraram. Esse fato era maior do que o coral de anjos, mais importante. Amém. E algo que teve um poder e um impacto tão grande nas vidas dos pastores que eles não ficaram ali para cultuar os anjos.
para se entregar à idolatria? Não, eles saíram. Né? E aí, em segundo lugar, a linguagem no original dá um sentido de urgência na saída deles para buscar Jesus. Veja que o verso 16 diz que eles foram depressa. No verso 15, eles dizem, vamos até Belém. É como se eles dissessem, gente, levantem-se depressa, vamos logo. Os anjos disseram que eles achariam o menino envolto em faixas numa manjedoura, ou seja, eles deveriam procurar, e foi o que fizeram. Então logo os anjos os deixaram, foi a notícia do nascimento do menino que os prendeu, e não a visão dos anjos. Isso é extraordinário, irmãos. Faz a gente pensar. Nós pentecostais, muitas vezes nós ficamos presos a experiências que tivemos lá no passado. E às vezes, pode ser por isso, não estou afirmando que seja efetivamente, mas pode ser por isso, que muitas vezes não temos novas experiências com Deus, porque nós ficamos presos naquelas experiências que vivemos lá atrás. Nós somos saudosistas, somos nostálgicos, e gostamos de dizer para Deus, Senhor, faz de novo. Mas se você pegar e ler a sua Bíblia atentamente, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus não se repete. Ele sempre faz de uma maneira diferente. Nós vimos aqui que esta manifestação de anjos aos pastores, elas foram semelhantes àquelas que aconteceram no passado, na vida de outras pessoas, mas se você olhar atentamente para cada situação, você vai ver que em cada situação, Deus se manifesta de uma maneira muito específica, e Ele traz coisas muito específicas para revelar às pessoas às quais Ele se manifestou. E o terceiro ponto aqui, é que pelo visto esses anjos eram homens piedosos. Ao que tudo indica, primeiro, eles esperavam o Messias, eles criam na existência de anjos, não eram simpatizantes dos saduceus. Se fosse um grupo de pastores saduceus ali, eles diriam, está repreendido. Não, eles criam em anjos. Mas também, eles tinham conhecimento das profecias relacionadas à vinda do Messias. Porque se eles não crescem, não esperassem o Messias, a palavra do anjo para eles não teria nenhum significado. Da mesma forma, se eles não tivessem conhecimento das profecias, não teria nenhum significado. Mas eles também mostraram entusiasmo e um senso de missão muito grande em relação às notícias que eles receberam. Isso é extraordinário. Eles entenderam que aquela notícia não era para ser guardada para eles. Eles tinham que divulgar. Se você olhar aqui o texto, você vai ver que em nenhum momento o anjo manda eles irem. A única coisa que o anjo diz que sugere que eles vão é assim, olha, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Mas em nenhum momento os anjos dizem, vão? Não. Eles entendem que precisam ir. Porque a notícia que eles receberam é tão maravilhosa que eles não podem guardar para si mesmos. Eles têm que compartilhar. Isso tem a ver com o segundo efeito do relato dos anjos, teve sobre a vida dos pastores, que foi a pregação do Evangelho. Se pararmos para pensar, eles são os primeiros pregadores do Evangelho de que temos notícias aqui no texto de Lucas. Afinal, a essência do Evangelho qual é, irmãos? É a descrição da pessoa e da obra de Cristo. E não foi isso que eles receberam aqui dos anjos? E não foi isso também que eles passaram adiante, da mesma forma que receberam, versos 17 e 18, e vendo isso divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Pelo texto parece que quando eles chegaram onde estavam Maria, José e Jesus, havia mais gente ali. Nós podemos chamá-los de proto-evangelistas. Os primeiros evangelistas que a Bíblia dá notícia no Evangelho de Lucas. E mais, eles foram pregadores íntegros. Por quê? Porque eles informaram exatamente o que haviam recebido da parte dos anjos, nem mais, nem menos.
Eles não colocaram palavra na boca de Deus e nem tiraram. Eles pregaram o que haviam recebido. Coisa rara hoje em dia, não é? Às vezes, a gente se senta para ouvir uma mensagem e 50% da mensagem é bíblica e 50% é obra do pregador. As tentações são grandes, irmãos, são grandes, de você colocar palavras na boca de Deus. Mas precisamos temer, porque há promessas, juízo em relação a essas coisas na palavra do Senhor. Mas o terceiro e último efeito que o comunicado do anjo teve na vida dos pastores foi o louvor. Versículo 20. Os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Sabe o que é interessante perceber aqui? É que a dinâmica da narrativa de Lucas sobre os anjos e sobre os pastores é bem parecida. Veja que os anjos, assim como os pastores, eles vão aos seus respectivos destinos para levar uma boa notícia. A boa notícia que receberam para entregar. Os anjos, assim como os pastores, depois que eles encerram a tarefa de anunciar o Evangelho, eles concluem a sua missão com uma expressão de louvor. Por quê? Porque o louvor, irmãos, é a marca dessa porção de Lucas. O louvor do exército celestial, o louvor dos homens, simples e anônimos, o alvo é um só, a exaltação do nome de Cristo. Aquele bebê nascido em Belém, o rapazinho do templo aos 12 anos, o homem feito na cruz, aquele que venceu a morte, o Deus unigênito sentado à direita de Deus Pai, o Rei glorioso que virá para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, o louvor, a adoração. Você percebe a similaridade que existe entre o culto celestial de Apocalipse 5 e o que está acontecendo aqui? O louvor dos anjos se junta ao louvor dos homens para glorificar o bebê que nasceu em Belém, para glorificar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, estão as três coisas que deveriam guiar constantemente a nossa relação com Cristo em sua vinda ao mundo e em sua obra em nosso favor. A primeira delas é que nós deveríamos zelar mais para impedir que qualquer coisa exerça fascínio nas nossas vidas, além de Cristo. Nós somos fascinados com muita coisa nesse mundo, irmãos. A tecnologia nos fascina. Hoje, nós vivemos no tempo em que as pessoas estão presas aos seus smartphones. Elas estão fascinadas com aquilo que elas veem. Os vídeos que são postados mostram cada coisa que a gente fica, meu Deus, como é que fizeram isso? Ah, não, deve ser montagem, não é possível. E o tempo que nós estamos gastando ali é aquele tempo que nós não vamos ter para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, para ter convívio com os nossos familiares, para dar amor para os nossos filhos, para dar atenção para a esposa, para o marido, para dar atenção para a família, porque nós estamos agarrados ali naquele mundo digital. Às vezes até no restaurante, a gente observa, senta-se lá uma família de 3 ou 4 pessoas, imediatamente cada um saca, parece até Velho Oeste, Só que ao invés de sacar a arma, cada um saca o seu smartphone e cada um se fecha no seu mundo particular. Não há conversa, não há troca, não há vida, não há diálogo, não há emoção, não há ganho nenhum. Aí vem a comida, todo mundo come rapidinho, terminou a comida, de volta ao mundo particular. E a vida passa. E nós perdemos a oportunidade preciosa de desfrutar daqueles momentos tão especiais que Deus preparou para nós. Nós estamos fascinados. Então eu digo para você, em nome de Cristo, não deixe que nada fascine você além de Cristo.
Não deixe que nada prenda você a ponto de transformar você em dependente daquilo que te prende, além de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma Cristo-dependência, de tal maneira que nós não vivamos um dia sem, de algum modo, expressar a glória de Cristo nas nossas vidas, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso testemunho. Na quinta-feira nós falamos aqui sobre Efésios capítulo 6, para lembrar a igreja que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra Satanás. Mas ele é um sujeito muito esperto, e ele sabe que a nossa luta é contra ele. Então o que ele faz? Ele nos inspira, não nos inspira, mas ele nos instiga, ele nos tenta a olharmos em outra direção e vermos inimigos em outra direção, em pessoas. E então nós começamos a lutar uns contra os outros. Fazemos isso de forma aberta e de forma velada. Como é que a gente luta de forma aberta? Com palavras agressivas, palavras duras, palavras destrutivas. Ao invés de palavras de bênção, dizemos palavras que diminuem, que humilham, que fazem mal, que machucam, que cortam, que ferem. E como nós lutamos contra pessoas de modo silencioso, nós não damos a ela a nossa amizade, não permitimos que ela entre na nossa intimidade, não damos a ela o direito de compartilhar, de nós compartilharmos com ela as nossas lutas, os nossos sofrimentos. Você já viu aquele crente que está sempre bem? Está sempre bem. Eu conheço uma pessoa em particular que todas as vezes que eu pergunto para ela, aí, como é que você está? Não é aqui da igreja não, tá, irmãos? A pessoa diz, está tudo ótimo. Eu fico pensando, poxa, Senhor, que inveja desse irmão. A vida dele está sempre tudo ótimo. Sabe o que é isso, irmãos? Chama-se orgulho. O orgulho nos impede de compartilhar as nossas fraquezas com os outros, porque nós não queremos parecer fracos, nós não queremos parecer menores, nós não queremos nos humilhar. É claro que a gente não tem que ficar compartilhando a nossa vida com todo mundo, mas há pessoas que estão em Cristo, aquelas às quais nós atribuímos integridade na vida cristã, pessoas em quem nós podemos ver Deus na vida delas. Por que não abrirmos o nosso coração para um relacionamento com essa pessoa? Igreja é lugar de relacionamento, irmãos. A igreja é um lugar de troca. Então, nós deveríamos pedir a Deus que nos livrasse dessa ideia que nós temos muitas vezes que o que nós achamos e o que nós pensamos é mais importante do que a palavra de Deus diz. Não é, irmãos. A verdade é a palavra de Deus. A nossa palavra nem sempre é verdade. Então, nós devemos zelar por todas essas coisas que impedir que elas nos separassem de Cristo. Segundo, nós deveríamos também pedir ao Senhor que trouxesse de volta a nossa paixão em pregar a boa nova, o Evangelho, em falar de Jesus. A igreja hoje é uma igreja silenciosa. O mundo está dizendo para a igreja, shh, e a igreja está dizendo para si mesmo, shh. Não falamos mais de Jesus. E quando falamos alguma coisa em relação a isso, nós falamos da igreja. Mas, irmãos, a igreja não salva ninguém. Nós devemos falar de Jesus. Porque quando falamos de Jesus, aí sim a pessoa pode ser integrada a uma igreja que é o corpo de Cristo no mundo, e a partir desse momento ela pode crescer no conhecimento de Deus e pode avançar na sua vida espiritual. Terceiro, nós deveríamos também entender que Cristo deve ser um motivo de louvor suficiente para nós. E o fato de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, deveria ser motivo suficiente para nós louvarmos a Deus, assim como foi isso que motivou o louvor dos pastores. Meus irmãos, eles continuaram sendo pastores, continuaram tendo uma vida difícil, uma vida dura,
né, cuidar de ovelhas naquele lugar, no campo aberto. Eles não ficaram ricos, não ganharam cada um cajado de ouro para poder tanger as ovelhas. A vida deles continuou igual, mas ao mesmo tempo tudo era diferente, porque agora eles haviam recebido o maior de todos os presentes. O Filho de Deus nasceu. Jesus nasceu, e essa notícia encheu seus corações de tanta alegria, que foi o suficiente para eles louvarem a Deus pelo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. É triste para nós ver hoje como a igreja deixou de se alegrar pelo simples fato de ouvir a palavra de Deus, ouvir as boas novas, as boas notícias. Infelizmente, a igreja pós-moderna é uma igreja onde nós vamos para ter uma experiência emocional. Então, se ali houver ingredientes que nos fazem arrepiar, chorar, nos emocionar, nós voltamos para casa felizes. E talvez, se alguém perguntar o que foi pregado, nós não vamos saber dizer, porque para nós o mais importante foi a experiência. E as igrejas estão investindo nisso, irmãos, na experiência. Estão investindo pesado. E nós estamos correndo o risco de vivermos uma espécie de conto de fadas dentro da igreja. Ou seja, nós vamos viver num mundo fictício. Mas quando vierem as tribulações, não teremos extrato, não teremos substância, não teremos conteúdo para enfrentá-las, porque vivemos de experiências. Você entende isso? Meus irmãos, se Deus quiser, daqui a 2 meses, nós vamos ter o nosso retiro de carnaval. Mas quando nós voltarmos do retiro, na quarta-feira de manhã, a maioria vai voltar ao trabalho. Os problemas estarão lá. Vamos voltar à vida familiar. Os desafios estarão lá. Eu espero em Deus que todos aqueles que forem para o retiro com uma enfermidade sejam curados lá pelo poder de Deus. E eu creio que isso pode acontecer se for o propósito do Senhor, mas se não for, na quarta-feira nós estaremos em casa com as nossas dores, com as nossas lutas. Então, meus irmãos, o que deve trazer alegria para nós? A palavra de Deus. As boas notícias que estão contidas nesse livro é que deve ser o motivo do nosso louvor e da nossa adoração. Foi assim com os pastores de Belém. Que seja assim conosco também. Amém? A título de conclusão, eu fico com o verso 19, que diz que Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Esse aqui é um outro lado, que também é muito importante para a nossa fé. Lucas faz um contraste entre a atitude dos pastores e de Maria diante da mesma verdade. Mas aqui a diferença é que para Maria, as coisas que os anjos disseram sobre Jesus e que foram transmitidas pelos pastores, teriam implicações bem mais profundas e inquietantes do que para os pastores. Essas coisas que foram ditas, meus irmãos, ficaram no coração de Maria. Imagine você lá vendo aquele menino crescer e pensando no que seria o futuro dele. Na seriedade daquilo que foi dito a respeito do menino, como isso iria acontecer. E ela, de algum modo, vivia com a sensação, imagino eu, de que a qualquer momento aquele menino seria tirado dela. E quando isso aconteceu, foi da pior maneira. E ela foi uma das poucas pessoas, dos poucos seguidores de Jesus que estavam ali aos pés da cruz para ver o que iria acontecer com o seu filho. Então, ainda que ela tivesse em seu coração muitos motivos para louvar, ela precisava naquele momento guardar essas palavras e meditar nelas.
O que isso significa? Quer dizer, reter as palavras recebidas, trazê-las para dentro do coração e pensar sobre elas e sobre o seu significado. E o que vamos fazer da nossa vida desde o momento em que nós ouvimos estas palavras? Meus irmãos, é isso que nós precisamos também aprender a fazer, sempre que nós ouvirmos a palavra de Deus. Nós precisamos orar quando chegamos à igreja para dizer: Senhor, em nome de Jesus, não deixa que a Tua palavra seja tirada do meu coração. Assim como aquela semente que cai à beira do caminho e o pássaro vem e leva embora, é uma semente que não vai frutificar, não vai fecundar a terra, não vai germinar, não vai dar frutos. Ou como a outra semente que foi semeada com pouca profundidade entre as pedras, mas não tinha raiz profunda e por isso morreu. Ou aquela que foi sufocada pelos cuidados da vida, ou seja, a semente que caiu no meio dos espinhos. Mas que a nossa oração seja: Senhor, que a Tua palavra seja semeada no meu coração como terra boa, como terra produtiva, como terra fértil, para que ela produza frutos abundantes. Então, que nós possamos também aprender, irmãos, a guardar a palavra e a meditar nela. E perguntar a Deus: Senhor, o que eu devo fazer agora diante de tudo o que eu ouvi? Que atitudes eu devo tomar? Os pastores tomaram atitudes. Maria tomou uma atitude emocional em relação ao que ela ouviu. Ela guardou no coração e meditou. Então, eu creio que nós podemos aproveitar essas lições do texto, que vão trazer para nós o renovo dessa alegria de saber que o Filho de Deus nasceu neste mundo para o nosso bem. Ele nasceu para nós, Ele nos foi dado como um presente, como uma dádiva, como a maior de todas as dádivas que nós poderíamos receber nesta vida. Então, o que devemos dizer neste Natal? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens sobre os quais repousa o seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que o nosso Natal não dependa da prosperidade da nossa mesa, da quantidade de presentes que nós vamos dar ou receber, mas que a alegria do nosso Natal seja fundamentada na verdadeira fonte, que é a presença de Cristo em nossos corações. Que isso seja para nós um motivo suficiente para nós celebrarmos, adorarmos, exaltarmos o nome do nosso Senhor e, independente do que nós tenhamos à mesa, que o nosso Natal seja feliz por causa de Cristo. Eu acho engraçado que até muitos falam assim: nós temos que olhar para o aniversariante. É engraçado isso, né, irmãos? Pensar em Cristo como um aniversariante, né? De certo modo, enquanto Ele esteve no mundo, Ele foi um aniversariante em todos os meses que Ele viveu aqui. Mas desde que Ele subiu para a glória, meus irmãos, Ele abandonou definitivamente a natureza humana e voltou para o lugar que era seu desde o início de tudo, antes do início de tudo, assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele agora não é mais o aniversariante. Ele é o Cristo glorificado, que virá com poder e grande glória para julgar os vivos e os mortos, na sua glória e majestade. Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, pelo privilégio e a oportunidade de podermos meditar na Tua Palavra. No Cântico dos Anjos, no Cântico dos Pastores, no Cântico de Apocalipse, a Tua Palavra, Senhor, é marcada pelo louvor, pela adoração, pelos cânticos, pelas expressões de adoração e exaltação ao Teu nome, porque, ó Deus, nunca daremos louvor suficiente a Ti, pelo que o Senhor é
e pelo que o Senhor tem feito por nós. Nesta manhã queremos, ó Deus, te pedir que a Tua palavra permaneça em nossos corações, que nós possamos guardá-la, que nós possamos meditar nela, mas que ela, Senhor, nos leve a ações concretas, que nos façam, ó Deus, mudar a nossa vida, o nosso modo de encarar a Tua obra, a Tua igreja e a nossa própria condição como parte da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a eliminar da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que tem exercido um fascínio igual ou maior do que a fascinação pela presença de Cristo em nós. Ajuda-nos a nos despojarmos de todos os falsos deuses do nosso coração, da nossa alma. Ajuda-nos a nos desprendermos de tudo aquilo que tem, ó Deus, tomado o nosso tempo excessivamente, impedindo que nós tenhamos um tempo de qualidade para oferecer ao Senhor, na comunhão viva, santa, Senhor, e abençoadora que nós podemos ter na Tua presença. Ó Senhor, em nome de Jesus, renova nos nossos corações a paixão em pregar o Evangelho, em anunciar a boa nova. Ó Deus, que nós possamos sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar, ó Deus, de comodidade, e levarmos a outros que precisam ouvir a palavra de salvação, para os quais nós ainda não falamos. Desperta, Senhor, desperta em nós o ardor missionário, Senhor, que nos levem, Senhor, a olhar para o nosso redor e ver que há muitas vidas ainda precisando receber esta palavra de salvação. Nós vivemos num mundo carente de boas notícias, Senhor, e a melhor notícia que nós podemos dar a este mundo é que Cristo nasceu, que Ele viveu uma vida perfeita de obediência à Tua vontade, que Ele morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e agora está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para consumar o Seu reino, a Sua obra neste mundo. Ó Senhor, renova a nossa paixão pela Tua palavra e pelo desejo de pregá-la, de compartilhá-la, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, trabalha também nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor, para que nós sejamos levados a cada dia a uma atitude de louvor, de adoração, de exaltação ao Teu nome, Pai amado, que nos leve a Te louvar, a Te adorar, independente das circunstâncias da nossa vida. Que o nosso louvor e a nossa adoração não sejam determinados pelo que nos acontece ou não, mas independente do que acontece ou não, que o nosso louvor seja constante, seja presente nas nossas vidas todos os dias, porque todos os dias o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de glória, de honra e de exaltação, Senhor. Então desperta o nosso coração, pois Jesus nos ensina que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, Pai amado. Ó Deus, nós Te pedimos e entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.